Foi o Francisco Almeida Grandela. O Grandela também criou um bairro popular ali em Benfica, o edifício do bairro em Benfica, os edifícios que hoje são os museus da República, são uma réplica externa, a fachada dos templos gregos, e ali lá também o seu signo era, o seu sinal, a sua sigla era também a estrela de ouro, como se nota ali à entrada dos antigos armazéns Grandela. Houve muitas mais, portanto, falando do Jardim Zoológico, o Jardim Zoológico de Lisboa, aquilo pertenceu ao Conde Farrogo, ao primeiro Conde Farrogo. O Conde Farrogo também tinha ligações com essa corrente. Eu vou ter que dizer porquê, mais adiante, porque só essa corrente. Eu vou dizer porquê. Não é como passa por aí hoje em dia. Mas primeiro vamos ao Conde Farrogo. Então ele tentou, juntamente com um senhor chamado António Augusto Carvalho Monteiro, o Carvalho Monteiro, o homem da Quinta da Galera de Sintra, juntamente com o rei Dom Fernando II, juntamente com o Egas Muniz, juntamente com mais uma série de personagens, tentaram recriar nos seus jardins o paraíso da Rialto, um Éden. Então, as crianças que hoje vão ao Jardim Zoológico, as aves, os jardins cuidados, as árvores, os regatos, os lagos, etc., as águas, tentam recriar. Ficou aí uma imagem do paraíso de Rialto. Também está repleto de simbologia de cariz iniciático. Principalmente o Rosegal de Lisboa, que é o cerne do Jardim. E outras mais. A maçonaria não é o que hoje é isso. Hoje em dia fala-se, a maçonaria diz logo, pronto, temos um golpe de Estado. Ou então faz-se uma interpretação dessa estátua do Marquês de Pombal, que está virada nesta direção, 44 e tantos graus para aqui, naquela direção atual, que resumindo, vai haver um golpe de Estado. Isto é ridículo. A maçonaria não era isso. Era um movimento iluminista com interesses, digamos, heterodoxos, esotéricos, a cabalas, a alquimia, etc., que a partir do século XVIII reuniram-se porque a Igreja não permitia. Então um segue um caminho, outro segue outro caminho. Pronto, e veio por aí fora. Só que estas pessoas, a maioria delas, como realmente eram mais politiceiras do que espirituais, acabaram por politicar, digamos assim, a coisa e caiu-se no desregro que hoje há. Mas isso é problema dessa organização, porque nem temos nada a ver com eles. Aquilo que nós tentamos fazer desde sempre é haver um bocado de moral, tanto para o maçonismo quanto para o eclesiástico, porque não é a religião que faz o homem, mas o caráter. Em relação a estas questões, enfim, diatribos, igreja, iluministas, lembro-me do Marquês de Pombal, ao terremoto de Lisboa, e houveram vários autores europeus que serviram-se da história do terremoto de Lisboa para fazer uma série de críticas e uma série de observações jocosas à situação de Lisboa, já que era tão sagrada e era santa. Aqui havia a Santa Inquisição, as pessoas eram certamente queimadas em autos de fé, epilépticos que passavam por encomunhados, eram lançados ao lume mortal, etc. E, de facto, quando houve o terremoto de Lisboa, a parte que foi poupada à catástrofe foi Alfama. Alfama, na época, era um gueto de gente mal afamada, marinheiros, de navalha pronta, enfim, de prostitutas, etc. Mal afamado na época. Estamos a falar da época do Marquês de Pombal e da época do primeiro cardeal patriarca de Lisboa.
e o cardeal patriarca de Lisboa vai ter com o Marquês de Pombal e diz-lhe: pois isto é um castigo de Deus, isto é a ira divina. Portanto, aconteceu o terremoto porque foi um castigo de Deus, mais conhecido. E o Pombal não era lá muito amigo do cardeal de Lisboa, disse: pois é, Vossa Eminência, tens toda a razão, mas o bom Deus Nosso Senhor também tem os seus vícios, porque derramou Lisboa inteira e só poupou o bairro das prostitutas. É assim uma coisa complicada. O que nós realmente queremos mostrar ao longo realmente deste livro, ao longo do que temos feito pelo terreno, é os monumentos todos os conhecem, quem é que não conhece a estátua do Dom João I, quem é que não conhece o Arco da Rua Augusta, com a sua rosa cruz, a rosa cruz da espada, que é a cruz de São André, com 3 rosáceas, uma central e 2 laterais, que simbolizam o mestre perfeito. O mestre perfeito na arte arquitetónica, na arte de engenharia. Pronto. Claro, agora, aquilo que nós queremos tentamos fazer é ver com outros olhos, independentemente do sentido prático, do sentido decorativo da cidade, também a mensagem que lá está. Enfim, é curioso que a planta de Lisboa, do Mardel, do Eugênio dos Santos, deste pessoal todo, que rodeou engenheiros, militares e arquitetos, todo este pessoal todo que rodeou uma corte iluminada, que rodeou Pombal, uma corte iluminada, este pessoal que deixou a planta de Lisboa aos esquadros e compasso. O compasso representa o espírito, o esquadro representa a matéria, a união do espírito com a matéria. Não se sabe, passam-se a saber, é por Uxo e para a crítica e para aqueles que estão a ouvir e sabem onde é que eu quero chegar. Bom, é um pessoal que chegou e que traçou esta Lisboa. O plano, o esquife da Baixa Pombalina não foi tirado para uma gaveta e esquecido. Este plano foi levado para o Norte da América, foi aproveitado para a América do Norte, e a cidade de Washington está gizada tal e qual como a Baixa Pombalina, porque o esquife é o mesmo, o esquife de Lisboa. Portanto, e o George Washington era um homem ligado também ao maçonismo, tal como Benjamin Franklin e outros mais que o rodeavam. E eles aproveitaram esta ideia, porque aqui as ideias não são para lançar fora, são para ser aproveitadas. E é assim que esta cidade de Washington, em volta da sua igreja de São Pedro e São Paulo, é uma igreja interessantíssima, está gizada, inspirada em Lisboa. Mas criaram-se mitos, como o mito também da estátua do Dom Pedro IV, primeiro do Brasil, o Atimãozinho, como era chamada em São Salvador, ele ter sido iniciado na maçonaria brasileira, que foi levado a Portugal para o Brasil, pelo um senhor chamado José Bonifácio de Andrade e Silva. E então a estátua que está lá embaixo, ali ao lado do recinto, dizer que a estátua que está lá em cima é do imperador Maximiliano I do México. Isto é muito interessante, só que ele tem a Carta Constitucional de 1829 na mão. A carta, o documento em bronze está redigido mesmo, portanto é lá as letrinhas, é mesmo que Dom Pedro. Mas muitos dizem que é lá um tipo qualquer, que lá do México, lá o imperador do México, a barca naufragou aqui na Barra do Tejo, recuperaram a estátua e puseram na água. A história é bonita, mas só para confere. O que se passa é que os liberalistas e os liberais, os cartistas e os liberalistas, digamos assim, os apologistas da Carta e os não apologistas da Carta, não se entendiam, e os liberalistas, como foram vencidos numa guerra civil, os José que ainda hoje se sentem,
em Portugal.